Hoje eu estou aqui para dizer que aprendizados eu tirei com uma falha minha, que é o que eu vou compartilhar com você agora. E eu estou fazendo isso para que você não se desanime com os seus erros ou com as suas falhas, porque isso faz parte da nossa jornada, tanto que eu estou trazendo aqui para você. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte: você que me acompanha, principalmente pelo Instagram, viu que eu lancei um desafio de ler um livro por semana até o final deste ano de 2020. E eu entrei junto no desafio, né, para que não ficasse apenas algo para os meus seguidores fazerem. Ok, eu fui, li o primeiro, e a gente geralmente começa bem empolgado com desafios. Eu li, coloquei até para você aqui não, no Instagram, coloquei uma espécie de resenha, né, uma recomendação que eu fiz no programa de rádio da semana passada, no Volta para Casa da Evangelizar FM. Está lá se você quiser acompanhar. Depois, a minha segunda seleção, também postei, comecei a ler o livro, que é uma recomendação que eu tenho há algum tempo já, o livro estava parado na minha estante, que foi este aqui, é O Sonho Grande, né? Coloquei para você aqui. É um livro que conta a história de 3 dos maiores empresários brasileiros. Um deles foi considerado o empresário mais rico do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui? Eu comecei a ler o livro, de fato um livro muito bom, mas eu travei em algumas partes em que eu discordei do estilo de vida que foi apresentado aqui de um deles, tá? E quando eu discordei, eu vi que eu comecei a me desinteressar pelo livro. Eu comecei a dizer para mim mesma historinhas, né? Eu falo muito de historinhas, como que essas histórias muitas vezes nos atrapalham de nossos objetivos. E aqui está um exemplo real para você ver que acontece mesmo. Aconteceu comigo recentemente e é isso que eu estou compartilhando agora. Essa historinha falava assim, ó: você está perdendo tempo com esse livro. Você está vendo que tem muita coisa aí que eles estão ensinando e que você não vai fazer, que você não vai colocar em prática. Não é o que você acredita, não é o estilo de gestão que você acredita ou que você quer para você. E essa historinha, ela começou a dominar o meu pensamento, a ponto de, hoje eu não vou ler mais, vou ler um pouco, mas lia uma página, lia 2 páginas, 3, com esforço, me distraía e vinha aquela, puxa, será que vou até o final desse livro? Será que vale a pena ir até o final, quando a gente começa já a questionar? E eu comecei daí a ver que esses pensamentos ficavam mais fortes para me tirar o foco do livro. Interessante que eu notei que, ao mesmo tempo que eu ficava afastada do livro, eu ia para o celular e eu ficava vendo Instagram e puramente distração mesmo. Não estava trabalhando nessa hora, não era algo consciente que eu estava no domínio. Você percebe como que o nosso pensamento ele nos leva a ações, mesmo que a gente não goste dessas ações? Pois bem, aí, por outro lado, começou o meu pensamento da minha consciência a dizer: Carol, você se comprometeu em ler um livro por semana e você não está lendo, não vai dar tempo. O que você vai fazer com isso? Você não vai mentir que você leu. Aí começava a questão, valores internos e questionamentos de consciência. O que você vai fazer? Então, você vai não cumprir o seu acordo, você vai desistir. E aí, o meu outro lado do pensamento, quase que uma disputa ali, né? Tá, mas que sentido tem você simplesmente cumprir uma meta para dizer que tá cumprindo? Tá, e eu fiquei nessa disputa ali, olha, que coisa louca que é nosso pensamento. Eu fiquei nessa disputa e sem uma decisão até então, né? Tipo, vou ou não vou, com aquele incômodo. O problema é que quando você tá com esse incômodo, você não age. E eu tô contando essa história que é simples, né? É um simples livro, mas você pega isso para qualquer área da tua vida e quanto mais complexo for o problema, maior vira a bola de neve. Então, se você tá nessa disputa para resolver um problema dentro do teu relacionamento ou dentro da tua casa, né, com a tua família, seja filho, seja pai, seja irmãos, aquilo ali fica ruminando dentro de você. E você fica nessa disputa, vou ou não vou?
Ó, os prós e os contras, só que tudo mental. Beleza. Dito isto, o que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso decidir isso. Eu tenho um compromisso público, e olha a importância do compromisso público, ele nos leva a decidir mais rápido, né? Seja uma decisão certa ou errada. Eu tenho um compromisso público e eu preciso saber o que eu vou fazer com isso. Aí eu comecei a pensar em cima dessa questão que estava me afastando do livro. E eu pensei, tá, eu não posso tirar algum aprendizado desse livro, independente se eu concorde ou não com o que está escrito nele, porque nem sempre a gente vai concordar com tudo que está num livro. Eu tenho vários livros que eu leio e por mais que eu fale assim, nossa, é bom, aprendi muito, tem coisas ali que são questionáveis. E isso é muito pessoal, né? Porque vai de acordo com a tua história de vida, com as tuas crenças mesmo. Mas eu não acho que seja ruim você ler algo que contraste com os teus pensamentos. Acho que pelo contrário, se você tiver focado em tirar aprendizado daquilo, você vai tirar um aprendizado daquilo e ponto. E foi o que eu fiz. Então, a partir do momento em que eu decidi que eu tiraria um aprendizado, independente se eu estava gostando ou se eu concordava ou não com o escritor, né, e com a história, com o conteúdo em si, neste momento eu retomei o meu compromisso de ler. E aí parte o primeiro aprendizado, tá? Nós precisamos aceitar aqueles pensamentos que vêm. Então eu não poderia ter simplesmente ignorado todas essas disputas mentais. Eu precisei parar e enfrentá-las. Ok, eu tenho este lado e esse, o que eu faço com isso? E a minha decisão, já que vem um pouco do meu autoconhecimento, né, que eu conheço, sei o que me estimula, se eu não estiver aprendendo, para mim não vale. Quando eu me toquei disso, o que eu fiz? Eu preciso tirar aprendizados. E isso independe do conteúdo, porque eu posso ler, discordar 100% e falar assim, tá, eu já sei o que não fazer. Não é isso que eu quero. Isso é um aprendizado. Você percebe que o meu combustível, o meu estímulo foi o aprendizado e isso eu posso ter independente? E isso não me impede de cumprir a meta? Pois bem, a partir desse momento, eu falei assim, bom, o problema é que eu já não tenho mais tempo hábil para conseguir ler as 100 páginas que faltam. E aí, o que eu fiz? Para que eu conseguisse não apenas tirar os aprendizados do livro, né? Eu também aprendesse com isso um comportamento diferente, eu decidi que para manter o meu comprometimento, eu vou agora, e é até uma espécie de punição, querendo ou não, né? Depende do ponto de vista, mas vai exigir um sacrifício maior, que é começar o terceiro livro, que estamos na terceira semana, e eu vou ter que ler em paralelo. Isso vai significar que eu vou ter que ler mais do que eu tinha lido antes, e vou ter que me esforçar mais e vou ter que me concentrar mais. Por quê? Por causa de uma deslizada que eu dei por conta dos pensamentos. O interessante é você perceber o seguinte: quando a gente dá essa margem para dúvida e a gente não abraça a causa logo no começo, nós perdemos tempo. Você sabe que eu falo muito aqui no canal a questão de gerenciar tempo, de você ser dona do seu tempo, do seu dinheiro, né? E o ser dona não é ter apenas, mas é estar no domínio de. E quando eu vejo que um simples hábito de leitura que eu quis adicionar no meu dia, né, melhorar, que seria um livro por semana, que para mim eu também não tenho o hábito de um por semana, é bem puxado esse ritmo. Então para mim também é uma aquisição de um novo hábito. Quando eu percebi isso, eu vi que os sabotadores vêm. Por quê? Porque a gente está acostumado com um ritmo, a gente quer se manter na zona de conforto, isso é natural do ser humano. E quando a gente tem um desafio, por mais que a gente no começo engrene, depois ele tende a baixar, é uma curva, né? Você começa lá no alto, né, com um pico de energia, e ele vai ele se mantém um pouco, começa a descer, se você imaginar um gráfico, e daí é onde as pessoas, ou elas param, desistem, e a maioria desiste aqui, ou então elas retomam e recomeçam, tá? E o ciclo de qualquer
sucesso, existem esses fracassos temporários, que é o que aquele autor que eu coloquei a semana passada ensina, o Napoleão Hill. Imagina, se eu não tivesse lido os livros dele, eu não saberia disso. Então eu sei que esta minha derrota temporária, que vai me gerar um prejuízo de 100 páginas que eu vou ter que ler em poucos dias aí, junto com outro livro, eu espero que dê um recado para mim mesma, para o meu próprio cérebro, para que eu não repita este erro novamente. E outra, conhecimento, quando a gente fala em dedicar tempo para um livro, você está adquirindo conhecimento se você está de fato engajado em aprender. E aí, claro que você vai sempre pré-selecionar o conteúdo, né? Você não vai sair lendo qualquer coisa, porque isso já faz parte da tua seleção do teu tempo, a gente não tem como ler tudo. Mas a gente pode descobrir ao longo do caminho coisas que a gente gosta mais e coisas que a gente não goste tanto. O importante o foco é o aprendizado, então mantenha o aprendizado nisso aqui e daí você não vai mais perder tempo. Eu espero que isso te ajude também nas tuas decisões diárias para que você decida o quanto antes, não cometa o mesmo erro que eu fiz neste livro, que eu não vou fazer mais, de ficar ali nessa lenga-lenga, nessa disputa mental, justificando que você está tomando uma decisão e essa decisão não chega. Decisões rápidas é o que faz você ir mais longe.